Saudações missionárias. Certa vez eu fui questionada por um ateu sobre o porquê de nós, crentes, pregarmos o evangelho a pessoas de outras culturas. Eu respondi a ele algo como eu crer que a solução para a humanidade está no evangelho, o fato de o evangelho ter sido bom para mim, eu não querer ser egoísta, portanto, eu compartilho. Mas, para além das minhas justificativas, nós precisamos considerar o que a palavra de Deus diz a esse respeito. E esse é o assunto de hoje, do nosso momento missionário. Leia comigo 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 24 a 26, que diz assim a palavra de Deus. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Estas palavras foram ditas por Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi disse isso em um salmo descrito tanto no livro de Crônicas quanto no livro de Salmos. E esse contexto foi logo depois que Davi trouxe a Arca da Aliança, a Arca da Presença de Deus, para Jerusalém. E então ele designou levitas, cantores, para ministrarem diante de Deus dia e noite, para ministrar adoração ao Senhor. Ora, o homem segundo o coração de Deus sabia que Deus era digno de ser exaltado, digno de ser cultuado, de ser honrado, mas isso não deveria ficar restrito apenas à nação de Israel. Ele declara que todos os povos deveriam conhecer a grandeza do nosso Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, ele responde a pelo menos 3 daquelas perguntinhas que os jornalistas fazem, que é onde, o que e por quê. Vamos a elas? Primeiro, no versículo 24, nós vemos a delimitação do lugar, onde que deveria ser anunciado. Ele fala que entre as nações e entre todos os povos. Então, o limite para que Deus seja honrado, para que Deus seja exaltado, são todas as nações, são todos os povos. É por isso que nós precisamos fazer missões transculturais, pregar a outras culturas, porque todas as culturas foram criadas por Deus e todas precisam conhecê-lo. Mas tem uma outra perguntinha aqui. O que deve ser anunciado? Davi diz para anunciar entre todas as nações e todos os povos, mas o que? Ora, ele diz aqui, olha, as maravilhas e também porque ele é grande. A grandeza de Deus, a grandeza do seu amor, as maravilhas da obra redentora em Jesus, tudo isso precisa ser comunicado, precisa ser anunciado. Mas anunciado e pregado, e instruído, ensinado, por quê? Aí nos versículos 25 e 26, nós temos algumas razões porque nós devemos anunciar entre as nações e entre todos os povos a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus. Primeiro, porque o Senhor é grande. Ora, um Deus grande, um Deus todo-poderoso precisa ser conhecido. Aquilo que é grande, aquilo que é tremendo, que é perfeito, não pode ser ignorado, não pode ser desconhecido. Em segundo lugar, porque ele é digno. Aqui o versículo diz que ele é digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque ele é digno. O nosso Deus é digno, porque nós precisamos compartilhar com outros a sua dignidade. E também, esse mesmo texto lido fala que ele é maior e mais digno do que todos os deuses. É uma outra razão, porque as nações da terra estão adorando equivocadamente a outros deuses. Deuses que, segundo o texto lido, não passam de ídolos. Ora, os ídolos são obras das mãos humanas. É aquilo que as imaginações humanas, as intenções humanas criaram. Mas o nosso Deus, ele é acima de todos eles.
E uma última razão é porque ele é superior a todos esses deuses, ele é o Criador. O versículo 26 fala: porque o Senhor, ou porém o Senhor, fez os céus. Ora, o Deus que criou todas as coisas é digno de ser honrado e engrandecido por toda a sua criação. O Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, ele diz na oração, conhecida como oração do Pai Nosso, que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Ora, para que a vontade de Deus seja feita na terra, é necessário que a terra conheça a vontade de Deus, é necessário que a terra, todas as nações, conheçam esse Deus maravilhoso para que a vontade dele seja feita. Então, eu te convido, participe dessa obra maravilhosa de tornar conhecido o Criador de todas as coisas, de tornar adorado, exaltado, engrandecido em todas as nações, em toda a terra, o Evangelho, as verdades de Deus, as maravilhas do nosso Deus. Faça missões transculturais, de 3 formas: indo, orando e contribuindo, porque missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos que se dobram em intercessão e com as mãos que se estendem para contribuir. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.